Bom dia, Lívia. Bom dia. Tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. O pessoal está entrando aí, tá bom? Tá bom. Bom dia, Renata. Bom dia, Diogo. Bom dia, irmão. Bom dia. Eu e o vô, Oi? eu e o Orestes aqui para assistir sua aula. Você e quem mais? Eu não entendi. O Orestes, Ah, o senhor vô. Orestes. Ah, sim. Tá bom. Eu vou só fechar um pouquinho minha câmera aqui, já abro, tá bom? Ok. Estamos com uma quantidade boa de pessoas. Eu vou começar a compartilhar a tela, tá bom? Bom dia para todos aí. Estão vendo a minha tela? Bom dia. Bom dia. Estou vendo. Estão vendo? Ok. Estou vendo, é. Eu vou colocar aqui para modo apresentação. Aí, estão conseguindo ver a apresentação? Sim, tá dando para ver sim, Diogo. Tudo bom? Bom dia. Obrigado aí, viu? Bom dia, obrigado. Beleza, então. Vamos lá, pessoal, sem mais delongas. Nossa aula hoje é sobre dízimos e ofertas, tá? É a aula 12 do nosso livro aqui, tá? Curso para catecumenos, SOCEP Z3, autor Reverendo Adão Carlos do Nascimento, os professores o presbítero Tarcísio e eu, tá bom? Diogo Henrique de Sá. Vamos lá. Deixa eu seguir aqui. A nossa leitura hoje
está no texto de Malaquias, capítulo 3, versos de 8 a 10. Então, Malaquias 3. Malaquias é lá, final do Antigo Testamento. O último livro, né, na verdade, do Antigo Testamento, capítulo 3, verso 8 e 10. Se você não encontrou Malaquias, vai em Mateus e volta um livro. Você vai encontrar o Malaquias. 8 e 10. Vou ler para você. 8 até 10, né? 8, 9 e 10. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então, até aqui, tá? Se vocês perceberam, eu fiz uma ênfase aqui no versículo 9, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. A ênfase aí na nação toda é porque eu já vi pessoas falando que essa parte não era para as pessoas, era só para a nação de Israel. Desculpa, não era para a nação de Israel, era somente para os sacerdotes. E não é isso que o texto está falando, tá? Se você for voltar a alguns versos atrás, na verdade, alguns capítulos, você vai ver que Deus está falando realmente com os sacerdotes. Ele fala, essa mensagem eu destino a vós, sacerdotes, pastores do meu rebanho e tal. E aí Deus desce a lenha nos sacerdotes lá. Só que aqui, o roubar aqui não era só os sacerdotes que estavam roubando, era a nação toda, né? Vós me roubais a mim, a nação toda. Então, toda a nação que estava roubando a Deus. Nós vamos ver essa questão do dízimo e oferta com muita calma, com muito vagar, para que esgotar o assunto a gente não vai conseguir mesmo, tá? Mas pelo menos para que fique bem claro, a gente consiga tirar algumas lições importantes, algumas dúvidas a respeito deste assunto. Eu vou, nesta aula de hoje, se Deus assim permitir, tentar colocar a questão do dízimo na Bíblia e depois, se tudo correr bem, na semana que vem, nós vamos tratar dessa questão do dízimo de forma mais prática para nós hoje. Então, primeiro, o suporte. Eu estou partindo do abrangente para o mais específico, né? Primeiro, a base bíblica para o dízimo e depois a base bíblica para nós contribuirmos com a igreja, seja com o dízimo, seja com a oferta. Eu não vou falar muito de oferta, só de dízimo, porque, na verdade, não vou falar muito de oferta, não vou falar quase nada de oferta. Por quê? Porque a oferta, o significado de oferta já está no próprio nome, é algo que você oferta, que você dá, é gratuito. Então, eu acho que não tem muita dúvida que se você quiser contribuir com a igreja da forma que você quiser, você pode. Isso você pode fazer com qualquer coisa. Se você quiser contribuir comigo, eu aceito, eu não sou bobo, entendeu? Se você quiser contribuir com o Tarcísio, ele vai aceitar. Se eu quiser contribuir com qualquer mão daí, lá, ele está dando joia lá, vai aceitar. Todos nós aceitamos contribuição, e a igreja também aceita, tá? E você não precisa de base bíblica nenhuma para fazer isso. Você pode fazer quando você quiser, você não é obrigado a fazer, você faz se você quiser,
E se você desejar fazer, a igreja vai, lógico, vai ficar agradecida, né? Você pode, inclusive, em nossa igreja, não é em todos os lugares que você pode fazer isso, mas em nossa igreja, quando você está ofertando, você pode dizer, inclusive, para que você quer que oferte. Por exemplo, você pode colocar no envelope lá, quando você for fazer oferta, que você está fazendo uma oferta para missões. E o seu dinheiro será destinado a missões, a oferta. Estou falando de oferta, tá? Você pode colocar lá que você quer ofertar para a orquestra, e o dinheiro vai ser destinado à orquestra. Então, você pode escolher com quem você colabora. Você quer colaborar com o coral, por exemplo, da nossa igreja. Você pode ofertar destinado ao coral e esse dinheiro será bem aproveitado lá, tal. Né? Inclusive, o coral de nossa igreja gravou um CD e ele tem CDs lá para quem ainda não adquiriu. Se você quiser adquirir, pode adquirir. Converse com o presbítero Tarcísio e ele agiliza essa questão para você da aquisição dos CDs do coral. Com essa questão da pandemia ficou mais complicado, né? A gente ter acesso a essas informações e quase a gente não tem falado sobre elas, mas existe essa possibilidade de você adquirir. E ao adquirir os CDs do coral, você está contribuindo com o coral. Então, é uma oferta, não deixa de ser uma oferta. Você oferta e você ganha o CD de volta. Olha que maravilha. Não é, o presbítero Tarcísio? Não é assim que funciona? Sim, está dando joia lá. Então, a oferta é uma coisa bem tranquila. Eu acho que não tem problema nenhum. Eu acho que ninguém tem dúvida com relação à oferta. E qual é o valor da oferta? É oferta, irmãos. Você oferta com quanto você quiser. Tá bom? Então, a oferta não tem um valor estipulado, você faz quando você quiser. Por isso que eu achei que a questão da oferta não seria questão de dúvida. Existe na Bíblia base para isso, tá bom? Por exemplo, quando Davi foi edificar o templo, ou quando ele foi preparar a edificação do templo, porque ele mesmo não edificou o templo lá de Jerusalém, o templo onde seriam oferecidos os sacrifícios a Deus, onde seria prestado culto a Deus e tal. Quando ele foi quando ele foi preparar a construção do templo, que foi efetivada pelo filho, né, Salomão, mas Davi ele pediu dinheiro para o povo, olha, dê cada um o que desejar, né, para a construção do templo. Ele mesmo deu muito dinheiro para a construção do templo, e as pessoas deram, inclusive ele ficou tão feliz que tem lá um capítulo inteiro da Bíblia só tratando disso. Quando foi construído o tabernáculo, a mesma coisa, tá? Ali no caso aí já é Moisés. Ele pediu também para que, na verdade, foi até uma ordem de Deus, né? Peça ao povo que dê de coisas de ouro, de tecidos, ele deu lá a lista e cada um deu o que quis. E aí o povo foi lá e contribuiu. Então, existe base bíblica para contribuição, tá bom? Contribuição aí de oferta. Agora, a questão acho que pega mais, que tem mais discussão, é a questão do dízimo. Então, acho que é a parte que, já que tem essa confusão, nós devemos abordá-la com mais calma, com mais vagar. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui como é que está o WhatsApp, ver se tem alguém perdido, que não está conseguindo entrar na sala. Não, ninguém mandou mensagem nenhuma, então deve estar tranquilo aí, o pessoal que tinha que entrar já deve ter entrado, tá bom? Vamos lá, então. Seguindo aqui, nós já lemos o texto de Malaquias, vamos seguir aqui com a nossa aula. Bom, pode parecer bobo o que eu vou dizer agora, mas eu acho que às vezes é importante. E eu vou dizer para vocês que eu sempre ouvia falar, cresci no lar evangélico, e eu sempre ouvia falar, quando eu era criança e adolescente, do dízimo, mas eu nunca parei para pensar que o dízimo ele tinha um significado, né? Por que o dízimo é 10ª parte? Porque a palavra dízimo já significa isso, tá bom? A palavra dízimo significa a 10ª parte de um inteiro, né? 10%. Então, você divide algo em 100%, né? Tudo, divide em 100%, pega 10%, você separa. Isso é dízimo, isso é dízimo, tá bom? É 1/10 de um inteiro. Então, é como se você pegasse um chocolate ali, dividisse em 10 partes,
você pega uma parte dessa, você tem uma dízima ali, tá? Um dízimo ali, tá bom? Então, dízimo é a 10ª parte. Eu coloquei aqui na imagem, né, aqui da nossa, vocês estão vendo aqui, né, pão, peixe, essas coisas, porque o dízimo ele era feito com, ele era entregue não com dinheiro, nós vamos já falar sobre isso, tá? Ele era entregue, o dízimo era gêneros, né? Era trigo que você entregava, era animais, então ele era feito, ele era entregue em espécie, tá? Não era entregue em dinheiro, mas o dízimo significa isso, tá? Então, só para a gente estabelecer conceitos, dízimo significa a 10ª parte de um inteiro, tá bom? Seguindo aqui. Uma coisa importante também para falar para vocês é o seguinte, tá? Só para a gente estabelecer alguns princípios. Irmãos, quantas aulas nós falamos aqui de dízimo? De 13 aulas. 13 aulas do livro, né? Que já foi, cada aula foi pelo menos 2 aulas, e a aula que tratou a respeito o outro lado do plano da salvação, nós trabalhamos ele em 4 aulas, se vocês não se lembram. Então, assim, ó, disso tudo, nós vamos dizer que nós tivemos aí 26 aulas, teremos aí 26, 27, 28, 28, 29 aulas, vai. Que nós tenhamos 29 aulas no nosso curso todo, nós só tratamos 2, trataremos, né? Hoje uma aula e mais uma na semana que vem de dízimo. Por que eu estou dizendo isso para vocês agora? Irmãos, não é ênfase de nossa igreja tratar do dízimo. Existe um momento específico no culto, e se você for contar ali quanto tempo nós tratamos de dinheiro durante o culto, um culto nosso que normalmente tem 1h30 de culto, no máximo ali você tem 5 minutos tratando de contribuição, tá? Talvez em momentos assim que de culto, aquele culto que tem uma ênfase um pouco missionária, que é acho que é o 4º culto, se eu não me engano, que a gente fala talvez em 5 minutos ou 7 minutos de no máximo estourando aí 10 minutos de. Então a gente não fala nem 10% do culto é tratado de questão de dinheiro. Então, não é uma ênfase de nossa igreja. Nós não somos, a igreja presbiteriana não é a igreja que fica focada no seu dinheiro. A gente não está interessado muito no seu dinheiro. Mas o dízimo é uma questão que precisa ser tratada. Por quê? Porque é assim que a igreja se sustenta, tá? Mas isso é uma questão que eu vou tratar com mais calma na aula que vem, se Deus permitir, tá bom? Por que eu falo se Deus permitir? Porque se você já leu o livro de Tiago, a epístola de Tiago, ele fala assim, ó, existem muitos de vocês que falam, olha, iremos o ano que vem para tal lugar e negociaremos e ganharemos dinheiro e ficaremos ricos. Mais ou menos isso que ele fala, tá? Estou parafraseando aí o Tiago. E aí ele fala assim, você é louco, rapaz, você não sabe nem se você vai estar vivo o ano que vem, você não sabe nem se você está vivo amanhã. O que você deveria dizer é, se Deus permitir, o ano que vem faremos isso e aquilo. Então, a gente não pode falar, semana que vem nós vamos estar aqui, porque, embora a gente fale pela fé, a gente não sabe se estaremos aqui, né? Vai que a gente morre, vai que eu morro. Pode acontecer, todo dia morre um monte de gente. Enfim, mas então, não é uma ênfase de nossa igreja, mas é algo que precisa ser tratado, porque é assim que a igreja se sustenta. Então, vamos às bases bíblicas. Antes da fundação do mundo, Deus instituiu uma organização para arrebanhar o seu povo. Nós já falamos bastante a respeito disso, né? Deus, ele preparou, quando ele projetou o plano da salvação lá na eternidade passada, antes que o mundo existisse, Deus já tinha preparado não só um povo que ele escolheu, eleitos antes da fundação do mundo para ser salvo, mas ele, no seu plano, abarcava no seu plano, ter um lugar onde ele arrebanhasse, onde ele juntasse, unisse essas pessoas, onde elas pudessem desenvolver a sua salvação, não desenvolver a salvação no sentido, porque a Bíblia fala de desenvolver a salvação, mas não no sentido de você ser mais salvo hoje do que você era salvo ontem, não nesse sentido, mas no sentido de você desenvolver a salvação que você já tem, tá? Você se tornar mais santo,
mais parecido com Cristo, desenvolver os seus dons. É nesse sentido que Paulo fala de desenvolver a salvação. Tá? E é isso que nessa organização que Deus planejou que nós nos desenvolvêssemos como corpo de Cristo, como famílias, como membros uns dos outros, como homens que chegarão à estatura de ser varões como Cristo é varão, né, o varão perfeito, a perfeita varonibilidade. Né? O nome é até complexo, até enrola a língua para falar, mas é você se tornar um varão perfeito, e no caso aí das mulheres, mulheres perfeitas como Cristo é perfeito, tá bom? Então é ali que a gente desenvolve. Nós vamos viver a vida inteira neste processo de desenvolvimento até que Deus resolva nos tirar deste mundo, e aí nós seremos conformados de uma vez por todas à imagem de Cristo. Mas aqui nós estamos desenvolvendo a nossa vida cristã, tá? Deus preparou essa organização para arrebanhar o seu povo. No Antigo Testamento, essa organização era uma nação, e no Novo Testamento, essa questão de nação foi ampliada para povos de todas as raças, tribos e nações, que é a igreja, tá bom? Então, Deus começa o plano menor ali, primeiro inicialmente a família, depois vai ampliando o clã, uma nação, e agora povos de todas as nações, né? Povos de todas as nações. Não tem mais um limite geográfico, não tem mais um limite linguístico, étnico, não existe mais, porque agora Deus extrapolou as fronteiras, essas fronteiras aí, tá? Todas as organizações precisam de recursos financeiros para funcionar. Até uma nação precisa de recursos financeiros. Haja vista aí a questão do Brasil que nós estamos vivendo hoje, né? Olha só, se não houvesse recursos financeiros, como seria essa questão agora da pandemia? Essa ajuda que o governo deu, que depois nós vamos ter que pagar por ela, não será de graça. O pessoal pensa que dinheiro nasce em árvore, né? Não nasce. Isso vai ter que sair de algum lugar e nós vamos ter que pagar por ela, mas faz parte dos recursos da nação. E toda instituição, você pode, qualquer uma precisa, uma associação de moradores de bairro precisa de recursos. Eu moro aqui em um condomínio, o condomínio aqui, ele cobra uma taxa dos moradores, dos condôminos, para que seja aqui cortado a grama, né? Para que não junte, enfim, insetos, ratos, essas coisas. Colocam aí caixinhas para pegar rato aí por aí, né? Vocês sabem como é que funcionam essas caixinhas, né? De armadilha para rato. Então, para que não vire o caos, para que estabeleça aqui a relação entre os moradores. Então, ela precisa desses recursos. E a igreja também precisa de recursos, tá? É que eu não quero entrar nessa questão mais prática do negócio, eu vou deixar isso para a semana que vem. Então, eu vou me manter aqui sem falar muito para que ela usa esses recursos, tá? Porque isso eu quero deixar para a semana que vem. Então, toda organização precisa de recursos financeiros. Embora Deus seja o sustentador da igreja, isso é importante, tá? Deus é o sustentador da igreja, é Ele que sustenta a igreja, tá bom? A igreja não precisa de ninguém, não precisa de ajuda política, não precisa de nada disso, tá? O sustentador da igreja é Deus, como Ele era de Israel, tá? Ele, porém, né, escolheu sustentar a sua igreja através daqueles que a ela pertencem. Então, embora Deus seja o sustentador da igreja, ele não costuma mandar, estou sendo até irônico, ele não costuma mandar anjos do céu com toneladas de dinheiro para sustentar a igreja. Deus não costuma fazer isso, tá? Ele pode fazer, de vez em quando ele não desce um anjo do céu, mas de vez em quando acontece algo miraculoso. Eu já li muitas histórias a respeito disso. Eu li até uma história bastante interessante, só que eu
Eu perdi a fonte há muitos anos, então eu não tenho como dizer exatamente em que seminário aconteceu lá nos Estados Unidos, mas tinha um seminário evangélico lá nos Estados Unidos. Se eu não me engano, era no Texas, mas posso estar enganado, e que estavam sem recursos para manter o seminário. E aí, eu estou falando de um seminário, não de uma igreja, mas só para vocês entenderem aí como Deus sustenta a sua obra. E aí, um dos professores, né, foi orar, reuniu os professores, e eles foram orar, pedindo recursos para Deus, porque eles não tinham. E aí, um dos professores que estava orando, ele falou: Senhor, seus são todos os rebanhos que estão nesses montes aí, os rebanhos de gado. Vende alguns e mande dinheiro para nós. E foi exatamente o que aconteceu. E, de repente, quando ele estava orando, chegou um fazendeiro lá, eles ainda estavam reunidos orando, chegou na secretaria e falou: olha, eu vim trazer aqui uma oferta para o seminário. E aí, assim que eles terminaram de orar, o secretário chegou na sala e falou: olha, recebemos uma oferta de um fazendeiro e essa oferta vai cobrir as nossas necessidades por tanto tempo. E aí o diretor virou e falou: olha, Deus vendeu o gado. Então, coisas assim acontecem. Recomendo muito que vocês leiam a biografia de George Miller, tá? Irmãos, George Miller, ele fez vários orfanatos, ele era alemão, ele mesmo era alemão, mas ele viveu boa parte da vida dele na Inglaterra, e ele teve muitos orfanatos na Inglaterra, e ele vivia todo dia pela fé. Cara, a história é muito, muito linda. Inclusive, o ano passado, esse ano nós não tivemos a EBF, né, a Escola Bíblica de Férias, que é oferecida às crianças, por causa da pandemia, né, claro. Mas o ano passado nós tivemos a EBF, a Escola Bíblica de Férias, e a história missionária foi sobre o George Miller. Inclusive, eu que fui lá contar para eles a história do George Miller, para as crianças. E assim, a história eu já conhecia, né? Eu acho que até fui escolhido para falar com as crianças, porque eu já conhecia a história do George Miller. E assim, a história do George Miller assim, era todo dia pela fé, todo dia pela fé. O George Miller ia dormir e assim ia deitar à noite, depois de uma noite de oração, iria deitar de madrugada sem saber o que ele daria de café da manhã para as crianças, porque não tinha. E assim, Deus providenciava todo dia. Eles viviam todo dia pela fé. Então, coisas assim acontecem. Mas, normalmente, o dinheiro vem daqueles que pertencem à igreja, tá? Inclusive, esse dinheiro que vinha para o George Miller não vinha do céu. Vinha às vezes, até de antigas crianças que tinham vivido com ele. Tem até uma história de um sapateiro. Você pensa hoje sapateiro, mas sapateiro é uma profissão não tão importante, mas na época era uma profissão que dava até um certo dinheiro para aqueles que trabalhavam com isso. Um sapateiro que chegou, levou uma oferta, não tão grande, mas uma oferta razoável para o Miller, né? George Miller. E aí o George Miller, lógico, agradeceu e aceitou a oferta, e ele falou: Sr. George, o senhor talvez não lembre de mim, mas eu fui uma das suas crianças. Então, ele era até pessoas que já tinham saído, tinham sido abençoadas, que voltavam e abençoavam novamente ali, né, devolviam ali, contribuíam de alguma forma para tentar retribuir aquilo que o Miller tinha feito por eles. Então, o recurso vem de pessoas, tá bom? Não desce anjo do céu com toneladas de dinheiro. Os recursos vêm dos próprios cristãos. Falaremos mais sobre esse aspecto prático na aula da semana que vem. Vamos lá. Dízimo no Antigo Testamento. Isso é uma coisa interessante de tratarmos, tá? Porque foi lá no Antigo Testamento que foi estabelecido o dízimo. Porém, existem algumas coisas que nós precisamos levar em consideração. Ao que tudo indica, dízimos antes da lei, tá? Então, normalmente, quando nós falamos de dízimo, tá? Estou até passando o mouse aqui, eu sei que vocês conseguem ver eu passando o mouse aí, tá? Dízimos antes da lei. Porque, normalmente, quando falamos de dízimo, tá?
A primeira coisa que falam é, olha, inclusive eu já falei isso também, tá? Em uma época mais rebelde da minha vida. Todo mundo tem uma época de rebeldia, só que a gente não pode viver na rebeldia o resto da vida, né? A gente tem que amadurecer. Então, a época mais rebelde de minha vida, faz muito tempo isso, eu também falava isso, o dízimo é coisa da lei, tá? Então, não é bem assim, tá bom? Ao que tudo indica, a entrega de 10%, que é dízimo, né? 10%, é isso que significa dízimo, dos seus recursos para o serviço religioso era algo comum no mundo antigo. Por que eu estou falando isso? Abraão, ele deu dízimo mesmo antes de haver uma lei específica determinando isso. Vamos ver Gênesis capítulo 14, verso 20. Eu vou ler aqui para vocês. Gênesis 14, 20. Olha só. Gênesis 14, 20. Eu vou ler a partir do versículo 18, tá? Para vocês terem o pano de... O 20 está o que eu quero, mas eu quero falar do 18 em diante, para vocês terem um pouquinho do pano, um pouquinho, porque para entender tudo você tem que voltar mais, do pano, do que está acontecendo, do que está acontecendo. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abrão, ainda o nome de Abraão ainda não tinha sido mudado, ainda era Abrão, tá? Bendito seja, e abençoou Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então, olha, Abraão deu o dízimo, mas a lei não existia ainda. A lei seria entregue 400, mais ou menos 430 anos depois disso aqui, que a lei seria entregue a Moisés. E Abraão já tinha dado o dízimo. Mas quem disse para Abraão, ou para Abrão, tanto faz, porque é a mesma pessoa, que ele tinha que dar 10% dos seus recursos para a obra do Senhor. E no caso ele deu para Melquisedeque, que era um sacerdote do Deus Altíssimo. Tá bom? Quem que disse para ele que ele tinha que fazer isso? Ninguém. Ele já sabia que ele tinha que fazer. Tá bom? Havia provavelmente um consenso entre as pessoas do mundo antigo que para o serviço religioso você deveria dar uma dízima, né? 10%. E Abraão deu o dízimo para Melquisedeque. Nós temos também um outro relato de Jacó. O Jacó, ele fez a promessa, tá, se comprometeu a entregar o dízimo ao Senhor. Gênesis 28, 18 a 22. Eu vou ler para vocês, tá? Gênesis 18, 28, desculpa. Peraí, 28, de 18 a 22. Então, eu vou ler para vocês aqui, ó. Tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel, tá? A casa de Deus. E fez, isso que significa Betel, tá? Bet é o que a gente fala em hebraico, que é um construto. Quando você pega, a palavra casa é bait, só que quando você fala casa de, ele contrai a palavra e fica bet, tá? Então é casa de e El é Deus, tá bom? Casa de Deus. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederdes, certamente eu te darei o dízimo. Então,
olha só, Jacó ele se compromete a dar o dízimo a Deus. Como ele daria? Eu não sei, irmãos, a Bíblia não explica para quem ele entregaria esse dízimo, como ele faria para entregar esse dízimo, mas ele faz um compromisso de entregar o dízimo. Eu não estou fazendo essa leitura de Jacó aí para falar para vocês, está vendo? Ó, você tem que dar o dízimo, tal. Não é isso que eu estou falando, eu só estou mencionando para vocês que essa prática de entregar o dízimo ela é anterior à lei, até porque não há nenhum registro na Bíblia que Jacó entregou esse dízimo, tá? Que ele cumpriu a promessa. Ele fez, Deus cumpriu a parte dele e Jacó, pelo visto, não cumpriu a parte dele. Jacó era um cara problemático, que nem a gente também, tá bom? Mas ali eu só estou mostrando esse texto ou apresentando esse texto para vocês para mostrar que o dízimo ele é anterior à lei, tá? Anterior à lei, como muita coisa que está na lei já era anterior à lei. Por exemplo, no Decálogo você tem lá o não matarás, mas não matar era uma coisa que já está presente antes daquela lei, tá? Quando Noé saiu da arca, Deus já tinha falado para ele, olha, não tire a vida de outro ser humano. Antes mesmo disso, quando Caim matou Abel, eles já sabiam que não poderia fazer isso. Bom, a Bíblia não fala que Deus tinha dito para eles que não podia matar outra pessoa, mas quando Caim matou, o que ele fez? Se ele achasse que era algo normal, ele não tinha fugido, e ele fugiu, tá? Ele fugiu da presença do Senhor. Por quê? Porque ele sabia que o que ele tinha feito era errado, não podia se fazer, tá? Vamos lá. Algo aqui que eu coloquei para vocês aqui importante. O fato do dízimo ter sido entregue antes da lei precisa ser levado em consideração, porque isso dá peso à prática. Então, o fato dela ser mais antiga que a lei dá um peso diferente para a lei. Por quê? Porque quando a lei, tirando o decálogo, nós entendemos que o restante da lei, ele não se aplica a nós, tá? Nós temos ali no Antigo Testamento 4 legislações, que a gente chama tudo de lei. Nós temos o decálogo, tá? Que é os 10 mandamentos, que foi entregue ao povo, primeiramente, e depois, quando Deus fala para o povo o decálogo, o povo não aguenta ouvir, pede porque fica com medo, pede para que Moisés ouça a Deus e Deus não fale mais com o povo, que o povo tem medo de que Deus fale com ele e os consuma. Normalmente, quando você está na presença de Deus e você sente a presença de Deus, você reconhece quem você é, tá? Todas as vezes que alguém encontrou Deus de uma forma mais presente na Bíblia, você vai ver que essa pessoa morre de medo e acha que vai morrer. Por quê? Porque a presença de Deus é tremenda de fato, irmãos. Ela é assustadora. Porque quando você está diante de Deus, você, na hora, se tinha alguma dúvida, a dúvida acaba na hora. Você sabe quem você é, você sabe que você entende na hora quem você é, quem Deus é e o que você merece. Tá? Todas as pessoas que encontraram com Deus foi assim. Quando Daniel viu Deus, a presença de Deus, ele caiu como morto. Quando Isaías viu Deus em Isaías 6, ele fala, ai de mim que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei de toda a terra, o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então, todos que viram Deus tiveram essa sensação de que iriam morrer, porque é isso que eles mereciam, né? Então, estou falando isso para vocês, estou falando aí dos códigos, né, as legislações do Antigo Testamento. Então, você tem o Decálogo, você tem o Código de Santidade, tá? Que vem em seguida ao Decálogo. Você tem o Código, o Código Levítico, que é o Código de Santidade, desculpa. Você tem, deixa eu pegar os nomes aqui, senão eu vou esquecer, tá? Melhor eu pegar os nomes antes que eu... Você tem, então, o Decálogo, o Código de Aliança, o Código de Santidade e o Código Deuteronomista. O Código da Aliança é o que estabelece a aliança. O Código da Aliança, sim, vem depois do Decálogo, tá bom? Está ali registrado em Êxodo. O Código de Santidade, ou Código Levítico, está registrado no livro de Levítico.
E o código deuteronomista não tem nada a ver com documentos deuteronomistas, tá? Para quem estuda aí teologia sabe do que eu estou falando, tem a ver simplesmente com o fato de esse código, essas leis estarem no livro de Deuteronômio, tá bom? Então você tem esses 4 códigos aí. Mas o dízimo é anterior ao código, tá? Como não matarás, também é anterior ao código. Deus só estabelece ali na lei para que fique registrado, tá? Que essa é a conduta moral que Deus espera de seu povo. E o decálogo serve para nós até os dias de hoje, tá? Com uma pequena adaptação aí no 4º mandamento, tá bom? Que é o sábado. O nosso sábado, nós comemoramos no primeiro dia, ou guardamos o primeiro dia da semana, que é o dia em que Cristo ressuscitou. Por isso é dia do Senhor. É isso que significa a palavra domingo, tá bom? Domingo vem de Dominus, Senhor, tá? Dominus é Senhor. Então é dia do Senhor. Beleza? Então, o fato do dízimo ter sido entregue antes da lei precisa ser levado em consideração, porque isso dá mais peso para essa prática. Ok? Vamos lá, seguindo aqui. Dízimo e o Antigo Testamento ainda. Agora o dízimo, se eu falei para vocês do dízimo antes da lei, agora vamos ver o dízimo na lei, tá? O dízimo na lei. O dízimo, embora não esteja no decálogo, né? Você não tem o mandamento, entregarás o dízimo. Não tem isso, tá? Tem lá o não matarás, não furtarás, não roubarás, entregarás o dízimo. Não tem esse 11º mandamento, tá bom? Não está no decálogo, mas ele está no código de santidade, tá bom? Está no código levítico. O código de santidade é a porção como eu já disse para vocês, é a porção da lei que está registrada no livro de Levítico, tá bom? Está registrado em Levítico 27:30. Vou ler para vocês aqui, ó. Levítico 27:30. Levítico é o 3º livro da Bíblia, tá? Levítico 27:30. E também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor, tá? E aí no versículo 32 diz, eu não coloquei ali, mas o 32 também fala disso. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor, tá bom? Então, aí, na verdade, de 27 até 34, do 30 ao 34 do capítulo 27, está falando do dízimo, beleza? Então, o dízimo está na lei, tá bom? Já era praticado antes da lei, sem lei, e depois ele passa a ser outorgado na lei. Para que era utilizado o dízimo? Qual era o uso do dízimo? Tá? Já vi muita gente falando, não, o dízimo era para as viúvas. Não, não é só para as viúvas, não. Tá bom? O dízimo era usado para o sustento da tribo de Levi. Irmãos, quando Deus... talvez coisas que eu vá falar aqui você não esteja tão ambientado, mas aí, pessoal, não tem como eu dar todo o pano de fundo para vocês, porque vocês teriam que ler, vocês precisam ler mesmo os 5 primeiros livros da Bíblia. Recomendo bastante a leitura. Na verdade, eu recomendo a leitura da Bíblia inteira e várias vezes por ano, se for possível, pelo menos uma vez por ano, você leia a Bíblia. Mas, na impossibilidade de lê-la nessa próxima semana, eu recomendo pelo menos a leitura aí do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Tá bom? Pelo menos para o próximo mês. Dá para ler tranquilo, tá? Para o próximo mês aí, em um mês você consegue ler os 5 livros da Bíblia. 5 primeiros livros da Bíblia, tá bom? Ele era usado para o sustento da tribo de Levi. Quando Deus tirou Israel do Egito, Israel ele era dividido em tribos, tá bom? Em tribos, essas tribos depois eram... as tribos, elas eram os descendentes de cada um dos patriarcas, dos filhos de Jacó, ou filhos de Israel, porque Jacó teve o nome mudado para Israel, né, de enganador, de suplantador.
Jacó significa aquele que quer tomar o lugar de outro, passar-se por outro, tá bom? Para Israel, o príncipe que luta com Deus. Os filhos de Israel, ele tinha 13 filhos, tá? 12 meninos e uma menina. Os 12 meninos dele, os 12 filhos dele, os descendentes desses 12 filhos se tornaram as 12 tribos de Israel. E nós temos uma tribo, tá? Que é a tribo de José, que ela não é contada por José, mas contada pelos seus 2 filhos, os 2 mais velhos, pelo menos. Por quê? Manassés e Efraim. Porque pelo que aconteceu com José, quando ele foi para o Egito, e as coisas todas que aconteceram, quando Jacó estava velho e José estava ali pressentindo que os dias de Jacó estavam acabando e Jacó em breve morreria, ele levou os filhos dele para que Jacó abençoasse os filhos. E Jacó falou, esses 2 meninos não serão mais seus filhos, serão meus filhos. Então Jacó meio que adotou os filhos de José. Então as tribos de José passam a ser contadas como tribos de Israel. Então a gente fala as 12 tribos de Israel, mas na verdade são 13 tribos, porque a tribo de José é contada por 2. Mas enfim, quando o povo de Israel saiu do Egito e recebeu a promessa de ocupar a terra prometida, que é a terra onde eles estão até hoje, aconteceu um monte de coisa, mas eles estão lá hoje em dia, já foram expulsos, voltaram, foram expulsos de novo, voltaram e estão lá hoje. Quando essa terra foi dividida entre eles, foi dividida entre 12 tribos. A tribo de Levi não recebeu herança. Eles foram distribuídos entre as 12 tribos, contando aí com as 2 de José, tá? Foi distribuído entre as 12 tribos, e a eles ficou o serviço do tabernáculo, do serviço religioso. E por eles não receberem territórios, herança em terra, na divisão das tribos, né, da terra pelas tribos, o Senhor concedeu a eles o sustento, as outras 12 tribos deveriam sustentar a tribo de Levi, tá bom? E como isso seria sustentado? Através dos dízimos, ok? Então, nós temos isso registrado em Números 18, 21. Vou ler para vocês. Números 18, 21. O 4º livro da Bíblia. Se você quiser procurar, beleza. Se você não quiser procurar, eu vou mandar esse slide. Inclusive, irmãos, eu percebi que eu fiquei devendo para vocês o slide da semana passada. É que, como aconteceu aquele problema lá com a minha internet, na verdade não foi a internet, né? Foi que o meu computador desligou, eu fiquei todo perdido, e aí aí passou, e aí eu falei, agora depois eu mando. Então, hoje eu vou mandar os 2 slides para vocês, da semana passada e o de hoje, tá? 18, 21 diz assim, ó, aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Então, o dízimo era para o sustento do trabalho religioso, tá? Então, essa era a função original, tá bom? Do dízimo, era para o sustento do trabalho religioso. Depois, Deus estende, Deuteronômio 14, tá? Ele estende essa contribuição para o sustento também dos órfãos e viúvas. Olha só, 14, versículos 28 e 29. Capítulo 14 de Deuteronômio, 28 e 29. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Então, veja, havia o dízimo também, de um determinado ano lá, que o dízimo deveria ser
não enviado para o templo, mas guardado nas cidades, e os levitas viriam, os levitas, os órfãos e as viúvas, e comeriam e pegariam desse dízimo aí. Então, tinha aí um período aí que eles deveriam buscar esse dízimo, tá bom? Para sustento dos órfãos e viúvas. Então, isso era muito importante, tá? Então, qual era a função do dízimo? Sustento sacerdotal, sustento do trabalho do templo, sustento dos levitas e amparo de órfãos e viúvas, tá? O trabalho de ação social, né, que a gente chama hoje, assistência social, tá bom? Negligenciar o dízimo era grave pecado, era pecado grave, irmão, no Antigo Testamento, considerado o equivalente a roubar o próprio Deus, tá? E aí Malaquias 3, 8 e 9, que nós já lemos. Roubarias, porventura, o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos, Senhor? Vós me roubais no dízimo e nas ofertas alçadas, tá? Com maldições sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, tá? Então, negligenciar o dízimo era grave pecado, era roubar a Deus, tá bom? Isso no Antigo Testamento. Então, era algo muito sério, tá? E também, Novo Testamento também, tá bom? Por quê? Novo Testamento também. Lembre-se que Novo Testamento que eu estou me referindo, deixa eu explicar bem aí, né? Novo Testamento que eu estou me referindo é ali durante o período dos evangelhos. Por quê? Porque nos evangelhos nós estamos no período que eu já falei para vocês, o relato ali dos 4 evangelhos é o período de transição entre a antiga aliança e a nova aliança. Existe aí um aspecto um pouco diferenciado na nova aliança, tá bom? E aí eu vou tratar que a coisa ficou até um pouco mais puxada aí para nós aí na nova aliança, tá bom? Mas no Antigo Testamento era considerado pecado grave. Bem, o que era dizimado? Tá? Eu quero me manter aqui ali esse aspecto aí de Antigo Testamento e Novo Testamento até os Evangelhos, porque a partir da morte de Jesus, aí os apóstolos vão explicar para nós como que nós faremos todas essas coisas aí de uma forma um pouco diferente, tá bom? Mas vamos lá. O que era dizimado? Entregue. Também questões que geram controvérsias. 10% de tudo o que produzisse no campo, cereal ou frutos, tá? Levítico 27, 30. Já li para vocês, tá bom? Não vou ler de novo, tá? Para a gente ganhar tempo. Apesar que nós estamos bem tranquilos e a aula foi projetada para terminar até antes do prazo. Bom, tinha que ser entregue 10% de tudo que o campo produzisse. Então, se você plantasse trigo, era 10% do trigo daquele ano. Se você tivesse outro tipo de árvore, né, frutos, né, que dão em árvore, você daria 10% daquilo que plantou, tá? Daquilo que você planta. Se é trigo, é que trigo não é árvore, né? Trigo é cereal. Não é fruto, é cereal, tá? Então, se fosse trigo, se fosse cevada, se fosse esses cereais, você daria 10%. Se fosse fruto, você daria também figo, por exemplo, você daria do figo. Se fosse azeitona, 10% das azeitonas, tá? Tudo que você produz no campo, do campo, tudo que você plantou, você tem que dar 10%. Então, não era dinheiro, tá bom? 10% dos animais também. Então, assim, mas eu não tenho plantação, então, beleza, eu estou de boa. Não. Olha só, no versículo 32 de Levítico 27, está dizendo, eu também já li para vocês, tá? 10% dos animais, gado ou rebanho, provavelmente filhotes. Por que eu estou dizendo aí provavelmente filhotes? Porque é dito que tudo que passa por baixo do bordão. Então, eu imagino, não tenho certeza, mas eu imagino, é o que eu entendo, tá? É que ali o que Deus está falando é tamanho. Então, provavelmente ali ele está falando de filhotes, tá? Porque senão o cara teria... Por que eu acho, e eu imagino, e talvez eu esteja certo,
Muito provavelmente eu estou certo, tá? Mas como eu não tenho 100% de certeza, eu estou aqui falando que é provavelmente, tá bom? Porque senão o cara teria que ficar dando dízimo de algo que ele já dizimou, entendeu? Porque assim, ó, dos animais que nasceram naquele ano, tudo que tivesse abaixo do bordão, ele entregaria 10%. Aí no ano seguinte, se não fosse assim, no ano seguinte ele teria que dar 10% daquilo que ele já dizimou. E Deus, ele é muito justo com relação a isso. Então, muito provavelmente é de filhotes, tá? De animais pequenos. Ali tem um tamanho certo ali. Então, se você dizimou ali, teve ali num determinado ano, digamos que você tem, você cria ovelhas. E aí, eu vou usar números redondos para ficar mais fácil. Em um determinado ano, nasceram ali 100 ovelhas. Você pega 10% daquelas 100 ovelhas que nasceram e dizima. No ano seguinte, aqueles 90% que ficou para você, você não vai dizimar de novo. Você vai dizimar daquelas que nascerem no ano seguinte. Entendeu? Porque senão você está pagando 10% do 10% do 10% do 10%, e Deus, ele é muito justo com relação a isso. O plantador de trigo o plantador de trigo não faz isso, tá? Então não deveria ser cobrado. Ele dá só daquilo que foi produzido naquele ano. Então não pode, ele não pediria que o dono de um rebanho, né, o pastor, o dono, nem só, não o pastor, porque o pastor pode ser um cara contratado, embora a maioria das vezes o pastor era alguém da família. Mas eu não pediria para o dono de rebanhos que entregasse dízimo daquilo que já foi dizimado, tá bom? Então, de filhotes, ele entregue 10% para o Senhor, tá bom? O dízimo realmente não era dinheiro, tá? Era dado da sua produção agrícola. Mas veja, irmãos, vamos pensar aqui um pouquinho. É importante lembrar que a lei foi entregue a uma sociedade agropastoril, que vivia da agricultura e do pastoreio. Se eles vivem da agricultura e do pastoreio, o que Deus vai pedir para eles? É dízimo daquilo que ele produziu no campo ou do seu rebanho, tá? Então, Deus está pedindo para eles algo que eles têm. Então, nós temos que entender que Deus está especificando a eles ali que entregue o dízimo daquilo que eles possuem. O que eles possuíam? Produção agrícola ou rebanhos, tá? Ou de gado, né? De gado, bois, enfim, ou de ovelhas, tá? Então era isso que eles tinham que dar, porque era isso que eles tinham para dar, tá bom? Então, cuidado em se dizer, olha, mas não era dinheiro, era você tem rebanho de ovelha para oferecer? Se você tiver, leva lá 10% para a igreja, lá 10 cabras lá para a igreja, deixa lá no estacionamento lá, depois a igreja tenta vender isso daí para ver o que faz com o dinheiro, com essas ovelhas, entendeu? Então, assim, era adaptável, irmãos, é perfeitamente adaptável essa questão aí, tá? E olha só, eu não estou inventando que era perfeitamente adaptável. Vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento, aí eu estou falando dos evangelhos, tá? A gente vai ver isso nos evangelhos. Eu quero fazer a distinção dos evangelhos com as epístolas, porque as epístolas, de Atos para frente, eu estou colocando Atos aqui para frente, porque eu estou falando ali dos livros, tirando os primeiros 4 livros da Bíblia, depois vem o livro de Atos e depois as epístolas. Eu não estou nem falando de cronologia de escritos, tá bom? Mas de assuntos que são tratados. Então, do Atos para frente, ali é uma outra forma de abordar a questão. Os evangelhos, ali ainda estamos no período de transição, tá? Da antiga e a nova aliança. Veja só, no Novo Testamento, leia-se evangelhos, tá bom? Vemos também que pessoas que vinham de fora de Jerusalém não traziam ovelhas para o sacrifício. Irmãos, se você for ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, você vai ver que o que acontecia? As pessoas vinham para a Páscoa, e 50 dias depois da Páscoa acontecia a festa de Pentecostes. Tinha gente que nem ia, é isso que significa Pentecostes, tá? Penta é 50, tá? É a festa dos 50 dias. 50 dias depois da Páscoa você tinha o Pentecoste. O Pentecostes era uma festa das colheitas, tá bom?
Então, muita gente que ia para Jerusalém para a Páscoa ficava ali 50 dias. Quem tinha recurso ficava ali 50 dias. Por quê? Ia pessoas ali, irmãos, da Itália, e tinha pessoas da África, você tinha pessoas de Ponto, Listra, Derbe. Leia lá que vai ter a lista de onde vinha pessoas de todas as partes do mundo do Império Romano. Imagina esse pessoal que vai pegar navio e vir de navio da Itália para Jerusalém para cultuar ao Senhor. Nós estamos falando aí de judaísmo, tá? Para cultuar ao Senhor no templo. Alguns judeus e outros prosélitos, tá? Nós temos ali a história de um prosélito, o Eutíoco ali de Candace. Ele é um Níger, né? Ele é um negro, e ele está vindo etíope. Etíope era o nome que no mundo antigo se dava para o povo que vivia abaixo do deserto do Saara, que são pessoas de pele negra, tá? Pele escura, pretos, tá bom? Ele era um prosélito, mas ele ia lá cultuar o Senhor no culto judaico, tá? Ele era prosélito, ainda não do cristianismo, mas um prosélito do judaísmo, e aí Felipe vai pregar para ele vai se converter e vai se tornar um cristão, tá bom? Mas antes de ser cristão, ele era um prosélito do judaísmo. Mas ele não era judeu, ele era africano, tá bom? Esse pessoal vinha de longe. Imagine você cruzar o deserto do Saara com um rebanho ou com alguma ovelha para oferecer ao Senhor. Essa ovelha ia morrer, tá? Ela ia pegar alguma doença, ela ia se machucar. E lembre que o oferecimento, não estou falando nem do dízimo, mas o oferecer sacrifício ao Senhor, porque o dízimo poderia ser dado de animais doentes. Se você for ver ali depois, versículo 28 e 29 de Levítico, você vai ver, 30, 31 e 32, você vai ver que os animais, quando eram oferecidos para o dízimo, você não escolhia, era 10% você entregava, tá bom? Agora, para o sacrifício tinha que ser animais sem defeito. Imagine como que você ia manter a integridade de uma ovelha que você tirou lá da África, da Etiópia, para levar para Jerusalém, que vinha da Itália, tá? Que vinha em navios, que vinham balançando, sem muita segurança. Esse animal ficaria doente, esse animal se machucaria, poderia quebrar alguma pata, alguma coisa, e aí ele não teria condições de ser oferecido a Deus. Então, o que esse pessoal fazia? Eles vinham até Jerusalém sem nada, e em Jerusalém eles compravam os animais sem defeito para serem oferecidos. E aí nós temos um problema. Jesus, ele virou a mesa dos cambistas, chicoteou o povo com azarrote lá, né, com chicote, e azorrague, né, chicoteou o povo lá e desceu. Mas veja, então Jesus condenou essa prática de comprar animais para oferecer ao Senhor? Não, Jesus não condenou essa prática. O que Jesus condenou foi os cambistas. Porque o que acontecia, irmãos? Esse pessoal vinha com a maior das boas intenções, eles queriam oferecer o sacrifício a Deus em um sacrifício perfeito, um sacrifício como a lei mandava, exigia. E eles não traziam os animais de longe porque os animais não suportariam a viagem. Chegava ali para comprar os seus animais, e o que acontecia? Havia toda uma prática ilegítima, ilegal, ali no templo. Os sacerdotes, o que eles faziam? Eles participavam dessa prática aí. Eles diziam que o dinheiro que essa pessoa trazia lá de Roma, de outras partes, não era um dinheiro impuro. Ele não servia para comprar as ovelhas. Então, o que você tinha que fazer? Você tinha que ir no cambista, trocar o seu dinheiro por dinheiro do templo. E aí era nessa prática que acontecia o roubo. E é isso que Jesus estava condenando. Por quê? Porque imagine você tinha lá uma moeda de ouro que você queria trocar por moedas do templo. O cara lá, o cambista, ele cobrava tipo uma moeda por duas. Estou dando um exemplo, tá? Eu não sei quanto que era o câmbio lá. Mas eles roubavam nessa prática do câmbio. Então, quando você trocava moedas normais do Império Romano por moedas do templo, tinha o mesmo peso, o mesmo valor em ouro, mas porque era consagrada para o serviço do Senhor, ela tinha mais valor. Então, eles roubavam o pessoal que vinha de fora nisso. E foi isso que Jesus falou,
que estava transformando a casa de oração em covil de ladrões. Então, o problema não era comprar os animais, o problema era toda a prática ilegítima, a roubalheira que estava por trás, e isso permitida pelos sacerdotes, tá bom? Então, comprar animais não tinha problema, o problema era o câmbio que os sacerdotes ali, os levitas que estavam ali em Jerusalém, faziam, roubando as pessoas que vinham de fora, obrigando elas a comprar moedas do templo que tinham mais valor, porque supostamente eram moedas puras, e as moedas que vinham de fora eram moedas impuras, tá? Só que para todo o resto a moeda servia, tá? Moedas de fora de Jerusalém servia para todo o resto, para comprar qualquer outra coisa servia, só não servia para comprar animais para o sacrifício. Aí você tinha que comprar moedas do templo. E aí ali acontecia a roubalheira. Aí Jesus não aceitou isso aí. Expulsou todo mundo, expulsou o vendedor, expulsou o comprador, foi todo mundo expulso, tá? Ali na purificação do templo, tá bom? Entenderam essa parte aí, irmãos? Espero que sim. Espero que eu não tenha falado muito rápido e enrolado aí a explicação. Então, essa prática de comprar animais... Deu para entender, sim, Diogo. Deu para entender? Então, beleza. Deu? Então, Perfeito. beleza, então. Significava que você contribuir com dinheiro não tinha problema nenhum, tá? Porque eles estavam contribuindo de uma certa forma, comprando os animais. O problema era a roubalheira que você tinha ali na troca das moedas, tá bom? Enfim, mas compravam para ser oferecido ao Senhor. Faz parte do desenvolvimento da nação essa prática de você não entregar animais, mas você comprar o animal para entregar, você oferecer dinheiro, tá? E essa prática não foi condenada por Jesus. Comprar um animal não era condenável, tá? O que era condenável é essa prática dos sacerdotes de roubar as pessoas que vinham de fora com boa intenção, que queriam oferecer um sacrifício legítimo, mas que precisavam trocar suas moedas por moedas do templo. E é ali que acontecia a roubalheira. Então, o problema não era o comprador, mas o vendedor que enrolava, né? Também havia uma inflacionava o preço dos animais. Tudo isso era um problemão, tá? Porque ali tinha pecado. Ali havia extorsão e tudo mais, tá bom? Mas você trazer dinheiro não tinha problema, tá? Beleza, irmãos? Deu para entender até aí? Espero que sim. Então, fazia parte do desenvolvimento aí do dízimo. E acabaram-se os nossos slides, como eu disse para vocês. A aula foi projetada para ser mais curta, um pouquinho mais curta hoje. Não tão curta assim, mas um pouco mais curta. Interrompendo aqui os nossos slides. Irmãos, alguma dúvida com a aula de hoje? Bom dia, Diogo. Pode Nenhuma, falar. graças a Deus. Nossa, eu ia passar um recado que hoje não vou estar no culto, porque você está trabalhando. Domingo que vem eu vou entregar as lições, tá bom? Isso. Entendeu? Bem lembrado. Deixa eu aproveitar essa fala do Paulo, que o Tarcísio está dando joia ali, e é importante lembrar. Irmãos, nós já temos pedido há algum tempinho para vocês que venham buscar que venha, não que vocês não vão vir na minha casa, né? Mas que vá buscar os questionários na igreja. E alguns irmãos ainda não pegaram, tá? Como que nós sabemos? Porque nós imprimimos a quantidade certinha de questionários. E tem questionários lá ainda. Tá bom? Então tem gente que não foi buscar o questionário. Por favor, irmão, vá buscar esse questionário. Tá, se você já buscou o questionário, que bênção. Mas agora você precisa devolver o questionário. Por quê? Porque senão nós não teremos tempo para corrigir. Irmãos, é muita coisa. São 13 perguntas, mas digamos que você não fez a 13ª. Mesmo assim, são 12 perguntas e nós temos, acho que, 10 alunos. Então, são 120 questões, irmãos. Por aluno. Por lição. Então, e são 13 lições. Vai multiplicando aí, você vai ver o trabalho que vai dar, corrigir tudo isso daí. Então, por favor... Oi, pode falar, Tarcísio. Deixa eu dar... só para retificar o número de alunos, eu estava, quando você dava aula, verificando aqui. São 15 alunos regularmente matriculados durante um ano aí. Então, se era
mais, houve problemas aí por causa da pandemia, são 15 alunos. Então, você multiplica isso por 13, né? Então, Vê não a são... quantidade que dá. É, E nós nós apenas aceitamos a ideia da nossa irmã Maria Goretti, né, que foi uma ideia muito boa, imprimimos todas as lições, levamos lá, estão lá na caixinha lá dos diáconos, logo na entrada à direita da igreja. O Paulo está dizendo aí que vai entregar amanhã. O Danilo Fusaro, que hoje não está presente, porque os jogos do basquete já voltaram, ele está treinando uma hora dessa lá em Franca. Então, ele já me mandou uma mensagem dizendo que não pôde estar na aula hoje, que também vai entregar os formulários. E este é um termômetro. Aí você pensa, mas é a exigência do Tarcísio do Diogo? Não, é do próprio curso. E serve de termômetro, de um filtro para mim e para o Diogo. Porque vocês só serão indicados para a oitiva do conselho se passarem por este termômetro, do Diogo e meu. Não basta ter cumprido todas as exigências, participei de todas as aulas, fui um aluno exemplar, tal, mas se você responde adequadamente e alguma coisa deixa a desejar, eu e o Diogo sempre estamos aqui para acrescentar mais, para colocar mais dados na sua resposta, para dar mais consistência e para você ir mais preparado para conversar com o conselho. Porque esta é a nossa missão, tá bom? Então, nos atenda aí, por favor, o conclame aí do Diogo, o meu também. Leve lá e, senão a gente vai ter que passar algumas madrugadas aí depois, no final do curso, corrigindo, analisando. Não tem problema, eu passo, não tem problema. Mas se você puder nos amenizar quanto a isso aí, vai ser muito bom para nós todos, tá bom? Deus abençoe vocês. É isso aí, irmãos. Hajam de misericórdia para Legal. conosco. Diogo, Sejam fala um misericordiosos. minutinho. Lembrando, espera só um pouquinho, Cláudio. Lembrando que os misericordiosos encontrarão misericórdia. Então, sejam misericordiosos. Pode falar, Cláudio. Desculpa te atrapalhar. Imagina, aproveitando a temática, então, aqui nós já estamos, na verdade eu tenho todas as lições prontas, só que nós ainda não nos sentimos confortáveis, uma porque minha esposa trabalha em hospital e nós não queremos, né, levar nenhum risco para ninguém. Então, aquela prática de encaminhamento dessas lições via internet que estávamos fazendo no começo, e em algum momento foi sugerido a interrupção dela para que pudesse ser feito as lições da forma que vocês adotaram agora, que é retirando e entregando fisicamente, não pode ser retomada aqui pela gente e continuar encaminhando via internet para vocês fazerem a correção? Pode sim. Da minha parte, sem problema nenhum. Se você pode mandar o meu e-mail aí, pode anexar todas e mandar, por favor. Não tem problema, não. Ô, Cláudio, eu acho que, se eu não me engano... Oi, pode falar. Uhum. É que eu estava mandando todas, pelo menos eu tinha mandado até uma parte aí pelo WhatsApp para você. Então é isso que eu ia falar. E aí, eu mandei grande parte para você via WhatsApp, até criei meu próprio layout um pouquinho, como eu não tinha nenhum modelo, eu acabei criando e encaminhei. E você retornou todos, mas em algum momento eu me recordo que houve aí a sugestão de não encaminhamento mais via internet, e por isso que nós paramos de encaminhar. Ô, Cláudio, então, eu ia falar, eu não lembrava se era você, mas então você já me confirmou que era você. O que aconteceu foi o seguinte, você me mandava digitado tudo, mas tinha alguns irmãos que não têm essa facilidade de digitar como você tinha, e aí mandava foto, e às vezes a foto não ficava numa qualidade muito boa, e a gente não conseguia entender as fotos. Foi por isso que até foi sugestão da Goretti, né, Tarcísio? De fazer isso, da irmã Goretti, e aí nós achamos que seria uma boa. É lógico que aí nós acabamos assim, colocando para todo mundo, mas se para você, no caso que você digita, que é fácil, que aí fica fácil para a gente entender o que está ali, né? Que está digitado e tal, você pode continuar mandando. Eu lembro que chegou uma época, algumas que você mandou para mim, eu até não retornei, porque aí a gente já tinha colocado essa possibilidade de pegar fisicamente. Aí, então, se você quiser mandar para mim, tudo bem, mas se você quiser mandar para o Tarcísio também, tranquilo, qualquer um de nós dois podemos ajudar nisso.
E aí você pode... Aquelas que eu não retornei para você, se você puder encaminhar novamente, as que eu já respondi, beleza, está respondido. Mas as que você que eu não respondi, se você puder encaminhar novamente, pode encaminhar para mim ou para o Tarcísio pelo e-mail ou pelo WhatsApp. Eu acho que você mandava pelo WhatsApp, né? Sim, eu mandava. Eu prefiro até continuar mandando no mesmo canal, porque daí eu crio um histórico da lei de tudo que já foi encaminhado, eu não me perco com o que foi ou o que não voltou corrigido. Já crio um histórico único ali. Então, tanto eu quanto a Lívia, nós iremos encaminhar dessa forma, então. É digitalizado, né? E sinta-se à vontade de pegar o modelo também, caso alguém queira, se acharem que é pertinente, quem tiver também essa facilidade. E para a gente facilita bastante do que ir lá nos cultos. Nós não retornamos por causa disso. O risco, acreditamos que seja um pouquinho maior aqui da nossa parte, pelo fato dela trabalhar diretamente no hospital. Nós entendemos, sim. Tranquilo. Perfeito. Pode mandar para mim ou para o Diogo aí. O Diogo me repassa depois, que pelo fato de eu não estar dando aula, eu me sinto na obrigação de colaborar também nesse sentido, corrigindo essas lições. Fica à vontade, mande para mim. Quem quiser também mandar, ou entregar lá na igreja, estarei lá hoje, tem culto de ceia, né? E fiquem à vontade, vamos nos antecipando aí, porque o fim está próximo. Inclusive... Tá bom, obrigado. Inclusive, o fim do curso está próximo também, e a última lição é o fim também, é sobre o fim. Está chegando tudo no fim, né? Está tudo chegando no fim. Bom, se tudo correr bem, 3 aulas acaba o curso. Acaba o curso aí na última semana, aí, provavelmente, na quarta semana de outubro. Tá bom? Finalzinho de outubro aí nós estamos terminando nosso curso. Quer dizer, terminando o curso não, né? Terminando o livro. Aí nós teremos nós estamos conversando, o Tarcísio e eu, para a gente aplicar uma provinha para vocês, mas é uma provinha retirada das próprias perguntas. Inclusive, seria bom que vocês retornassem para nós antes dessa aula, daqui 4 domingos, provavelmente, para que vocês tenham tempo de estudar, né? Lembro que algumas pessoas que mandaram, sempre quando mandam questões, às vezes a questão está boa, mas cabe ali um complementozinho e a gente complementa. E às vezes está errado mesmo, a gente precisa corrigir, tá? Então, ajuda aí você estudar para essa provinha, que é também uma forma da gente preparar vocês para essa oitiva do conselho, tá? Beleza, irmãos? Alguma dúvida com a lição de hoje, com relação à lição de hoje? O dízimo? Bom, não. Opa, não, se não há dúvidas, então, se você não quer falar aqui, expor a sua dúvida, porque você não quer falar perto dos outros, tal, não tem problema, você pode fazer essa pergunta, mas se você não quiser... Foi bem esclarecedor. Que bom. Bem esclarecedor. O Danilo é sempre muito gentil. Não, é verdade, é sério. É sério mesmo. Mas se houver ainda restar alguma dúvida, mande no grupo, ou se você não quiser mandar no grupo, mande no pessoal meu ou do Tarcísio, que nós teremos prazer em respondê-los, tá? Se a gente souber também, porque às vezes a gente também não sabe. Tem coisa difícil, irmão, tem coisa que a gente não sabe também. Tá bom? Imagina. Tem bastante pessoal que faz umas perguntas cabeludas, cara, que você fica, meu Deus. Mas é bom que você pega alguns detalhes. Você pega alguns detalhes de destrincha, aí dá para entender tudo. E aí, na aula que vem, a gente entra num aspecto mais prático aí do dízimo, tá? Porque acho que aí vai ficar mais prático para nós, tá bom? Dê a base bíblica no Antigo Testamento e nos Evangelhos, e aí, na próxima aula, um pouquinho mais de Novo Testamento e prático para nós. E aí, o que isso tem a ver com a minha vida? Tá bom? Que é aquilo que nós temos que fazer, é uma coisa que o pessoal bate em nós seminaristas, é assim, ó, quando você prega, você tem que pregar e depois dizer, a pessoa que está ouvindo a pregação, ele tem que ouvir e falar, tá, e aí, o que isso tem a ver com a minha vida? Tá? Então, é isso que nós temos que aplicar à vida de vocês aí, as nossas aulas, tá? Eu tento fazer isso, nem sempre consigo, mas eu tento fazer, tá bom? Diogo, só relembrando aqui, dentre os alunos, que são 15,
O único que está desobrigado de entregar os questionários é o nosso irmão Felipe Xavier. Ele já fez o curso, é membro da igreja, está fazendo de novo, nos honrando aí com a sua presença, Isso. porque está acompanhando a Amanda, sua esposa. Isso. Tá? Mas ele é o único que está livre, viu, Felipe? Você está livre. O Felipe não passa pela oitiva, né? Vou fazer junto com a Amanda, eu entrego também. Oi? Vou fazer junto com a Amanda, aí a gente... Sim. Tá bom, vai ajudando a Amanda aí. Escapou do pente fino, né? Mas ele já passou por isso, né? Mas já passou, ele já também. passou, já passou. Esse crivo aqui tá mais difícil, viu, que na minha época. Tem até prova, mano. A gente aperfeiçoou um pouco, foi um aperfeiçoamento. Beleza. Cada ano é intensificação, né? Claro. Cada ano que passa vai ficando mais puxado. Mas beleza, irmãos. Deus abençoe. Um abraço para vocês. Um ótimo dias domingo. Difíceis, né? Dias difíceis, Um bom domingo para todos. Eu vou pedir para alguém que seja voluntário aí fazer uma oração para nós. Tem alguém aí voluntário? Ô, Felipe, você que já falou aí, ora por nós aí. Amém. Virou voluntário. Não é voluntário, mas a gente o computador tá acabando a bateria aqui, viu? Se cair aí no meio, mas vou orar. Faz uma oração rápida aí. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia que o Senhor nos deu para vivermos para a Tua glória, Senhor. Obrigado por essa aula, obrigado pela vida do Diogo e do Tarcísio, que estão se dispondo a nos ajudar, a nos ensinar, Pai, através desse meio que o Senhor nos deu digital. Que o Senhor abençoe a nossa vida, que a gente consiga aplicar em nossas vidas esses ensinos. Que o Senhor seja glorificado em tudo, Pai. Que esse domingo seja vivido para a Tua glória, Pai. Que o Senhor abençoe o culto à noite de ceia, que a gente possa relembrar e glorificar o Teu nome pelo Teu sacrifício, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Irmãos. Deus abençoe. Obrigado a todos aí. Saulo, a Lívia, a Renata, a Ana. Beleza, obrigado, Diogo. Guilherme. Tarcísio. Oi? Obrigado, Diogo, Tarcísio. É isso. Benção. Gorete, Danilo, Paulo, Felipe, Amanda, João Vitor, Cláudio. E acho que todo mundo está aí, né? E o seu Orestes também, que está assistindo a aula com a gente. Um abração para vocês, Deus abençoe, viu? Se eu pulei alguém aí, não sei se a Ana Carolina está a família dela, então, se tiver, um abraço para todo mundo aí, o Edenil, que inclusive fez aniversário semana passada, viu, Edenil? Eu ia te dar parabéns semana passada, mas é que caiu minha energia lá, eu fiquei todo bagunçado e esqueci de te dar parabéns. Parabéns aí, viu? Deus te abençoe. Um abraço para todos, até a noite, se Deus quiser.